escorregador, comida grátis, patinete, tudo isso dentro de um escritório. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Muito prazer, eu sou Isabela Freitas, arquiteta de criação do mundo corporativo, e a partir de hoje eu venho aqui trazer mais informações sobre essa área, podemos dizer assim. Mais especificamente sobre a área de arquitetura dentro do corporativo, desenvolvimento, criação, orçamento, inspiração. E essa é a palavra de hoje, inspiração. O vídeo de hoje ele foi baseado em um escritório altamente imersivo, localizado lá em Zurique, mais especificamente o escritório da Google em Zurique. O escritório ele foi desenvolvido em 2007, ele consta com aproximadamente 12 mil metros quadrados e o escritório de arquitetura que desenvolveu ele foi o Comesin Evolution. Provavelmente não seja essa pronúncia, então eu já vou deixar o nome aqui para que vocês consigam compreender e visualizar isso que eu estou falando. Enfim, o escritório, o prédio anteriormente ele era uma cervejaria, ele é diluído, podemos dizer assim, em 7 pavimentos. Cada pavimento tem basicamente uma temática, uma especificação para que auxilie na circulação diária do lugar, para que consiga se localizar melhor. Ele consegue comportar até 800 funcionários, 800 pessoas, colaboradores lá dentro. Mas tem um ponto que eu acho que a gente pode voltar para o início. Quando o escritório de arquitetura foi contatado para o desenvolvimento desse projeto, a partir daquele momento a Google deixou um item muito claro. Não era um pedido, era uma exigência. A partir daquele momento o escritório não poderia ter contato com nenhum outro escritório da Google como referência. Então, aquele escritório de Zurich, ele seria único e exclusivo e desenvolvido especificamente para aquele lugar. Então, não poderia ter referência com outros escritórios para esse desenvolvimento. Daí começa-se uma cadeia de desenvolvimento interessantíssima. Dito isso, o escritório começou uma pesquisa interna, formou-se um núcleo interno dos colaboradores que conseguiu direcionar um pouco melhor isso, com o auxílio de uma psicóloga, foi conversando com os colaboradores para que conseguissem entender estudo de caso, sabe? Estudo de campo mesmo, entender o que era necessário, o que eles desejavam, como eles desejavam, para que assim pudesse ser feito um projeto bem específico e bem redondo para aquele caso. Os colaboradores, chamados de Zooglers, a junção da localização com o Google, nessa pesquisa que foi feita, eles conseguiram chegar a um ponto que eles queriam que as áreas de trabalho fossem mais neutras e as áreas de uso comum mais chamativas. Para quê? Para estimular, sim, a criatividade, a inovação, a colaboração. Então era essa a ideia e essa visão que eles queriam. Partindo disso, o espaço ele é diluído entre áreas comuns e áreas de trabalho. Elas se mesclam, porém elas são bem levemente setorizadas, porque na verdade tem essa integração. O que hoje a gente chama de híbrido, já acontecia lá em 2007 na Google. Esse é um ponto interessantíssimo. Muitos dos itens de lá respingam hoje aqui. Muitos dos itens que foram aplicados lá, a gente consegue verificar hoje ou no lugar que a gente trabalha, ou no projeto que a gente desenvolve, ou no pensamento, na linha de pensamento ao qual a gente faz isso. O escritório, partindo dessa ideia, eles fizeram um outro sistema, eles queriam que as pessoas realmente se conectassem e não ficassem setorizadas por andares. Partindo disso, o que eles fizeram, tem áreas que são específicas dos andares. Então, por exemplo, você quer acessar tal coisa, tá no 5º andar, então você vai ter que descer. Assim as pessoas se conectam, se conhecem, crescem e se desenvolvem. Porque disso, a partir do momento que você tem pessoas que pensam diferente de você, ou que, na verdade, que são fora da sua bolha, você tem uma ideia, você tem ideias ou planos de solução muito melhores do que essa ideia de pessoas do dia a dia, sabe? Que pensam da mesma forma, fazem a mesma coisa. Então você consegue ter insights, podemos dizer assim, mais interessantes. Até porque papos diferentes e tudo mais, acaba que todo mundo sai ganhando nesse processo. Tanto a Google como os colaboradores.
Esse ponto do escritório da Google ser assim também é muito interessante, porque basicamente a Google ela tem o escritório como um sistema de experimento, né? Ela foca, ele tem levantamentos, números e pesquisas e tudo mais para esse desenvolvimento, porém ele é um projeto de pesquisa, assim, sabe? Eles conseguem entender, eles que revolucionaram, estavam no meio da revolução de ideia de escritório, com essa ideia de espaços híbridos e imersivos e não tão segmentados como a gente seguia. Isso é interessantíssimo. E aí, nessa pesquisa que foi feita, que chegou-se ao ponto de, olha, queremos espaço de trabalho mais neutro, áreas comuns mais chamativas para o desenvolvimento. Eles também conseguiram constatar que o espaço de relaxamento era muito importante para essas pessoas. Partindo disso, a Google a gente já consegue visualizar esse sistema de tem a sala de jogos, tem descompressão, tem área de massagem. Esse escritório segue essa linha também. Tem essas áreas locadas pelos andares. Um ponto muito interessante é que eles criam tanto essa questão que eu comentei da conexão entre as pessoas, que no andar ele não tem só o elevador e a escada de acesso. Ele tem escorregador, ele tem aquele ferro de descer igual ao bombeiro, para que a conexão se torne mais rápido. E geralmente esses meios de comunicação, esses meios de conexão entre os andares estão locados perto das áreas de alimentação, dos cafés, desses itens assim, podendo o quê? Fazer com que a pessoa, como tem muitos espaços híbridos, o que seria isso? Podemos dizer, são áreas que se mesclam. Como que a gente vai entender melhor isso? A ideia deles é que não tivessem muitas salas de reunião no sistema tradicional, que tivessem mais salas de reunião num sistema informal. O que seria isso? A formal, reunião tradicional, é a mesona, cadeira, perfeito, funciona, foi. A informal, ela traz mais uma ideia de aconchego, assim. Então são poltronas, parece um lounge, uma sala de estar, sabe? Esse sisteminha assim, um pouco mais aconchegante, tapete, uma iluminação diferente, um tecido, uma cor, essa composição do todo. Um dos pontos, logicamente, mas a ideia é que fuja da formalidade, que todos os espaços possam se tornar um espaço de reunião. E aí eles foram para um ponto mais agressivo, eles foram para o ponto da imersão. Então muitos dos espaços deles são tipo, você está dentro de um balão, a gente vai conseguir visualizar isso na imagem, você está dentro de um balão e o piso são nuvens, sabe? É uma adesivação com nuvem, você está dentro dessa área, você está dentro de uma cápsula, tem um que é um mobiliário que parece um mobiliário infantil na área externa, mesinha de plástico. Esse foi um ponto assim muito importante para eles. O que funcionaria essa conexão dos andares e essas áreas e um café? Vamos supor que eu trabalho no 17º andar e eu peguei uma conexão para ir no café que eu quero que fica no 5º. Eu posso trabalhar no 5º, eu posso trabalhar no 6º, eu posso trabalhar no 1º, eu posso voltar para o 7º, eu posso trabalhar de qualquer lugar, porque as posições são rotativas. As áreas de trabalho que a gente está implantando nesses últimos tempos aqui, ninguém tem uma mesa de trabalho só para você tem que reservar sua mesa de trabalho, isso já acontecia. E como que isso acontecia também essa implantação? Por exemplo, eu desci, tomei um café no 6º e eu falo, putz, tô com meu note aqui embaixo, falo, hoje eu vou querer trabalhar daqui. Eu posso, nessas áreas de reunião informal, sentar e trabalhar de uma delas, porque elas não são especificamente salas fechadas, tradicionais, que acabam inibindo o uso. Na verdade, elas trabalham no sentido totalmente contrário desse. Então, você acaba otimizando mais o espaço, você não tem uma sala específica para ter reuniões, ela acaba virando uma área de trabalho, uma sala de reunião informal, que é o uso dela, uma sala de reunião que pode ser um pouco mais séria, que também não difere, e você consegue fazer uma área de reunião de equipe rápida, uma área de call, você consegue atender a diversos pontos, assim, ela se torna uma área híbrida, consegue se conectar com diversos usos, podemos dizer assim. O escritório foi sendo desenvolvido conforme esses pontos solicitados pelos colaboradores. A ideia era que as pessoas conseguissem realmente utilizar o local, sabe? Então, o meio de locomoção lá dentro tem patinete, é meio que uma ideia de vamos atender a todos, podemos dizer assim. Muitos são contra, muitos são a favor, e aí cada um segue a linha que acha melhor, a gente só tá falando o que aconteceu lá.
Eu acho interessantíssimo, porque é um olhar de pesquisa, é um olhar de entendimento, e é um ponto que já foi pro extremo e agora tá voltando e tá entendendo um pouco melhor. A gente tinha uma ideia de que se todos trabalhassem em salas fechadas, funcionaria muito bem. Quebrou-se isso, todo mundo trabalha em área aberta, e aí funcionou muito bem. E aí hoje a gente está num processo de entendimento que eu trabalho melhor em áreas abertas, mas o meu colega ele prefere áreas fechadas. Então a gente está adequando o espaço para que ele seja literalmente de todos e você consiga trabalhar do lugar que você quer, da forma com que você se adapte melhor. Eu acho que esse é um estudo e um olhar muito importante que tem do desenvolvimento desse projeto, assim. Eles têm pontos específicos e muito interessantes, que é a questão da biofilia. Biofilia, vamos fazer assim, biofilia eu vou deixar para um próximo vídeo, e aí eu entro mais a fundo e consigo especificar mais o que é, e até quebrar alguns paradigmas que tem, assim, associados a ela, mas que a gente consegue entender realmente. Um dos pontos mais importantes desse projeto é essa ideia do cuidado com as pessoas e esse olhar de entender como elas funcionam, como elas não funcionam, o que seria legal. Quem está trabalhando lá são elas, então é legal que elas falem para que elas tragam, e isso funciona, isso não funciona, e ela vai, e ela vem, e ela circula, e essa integração e esse estímulo, sabe, de crescimento. Isso é muito interessante. E a imersão, que é um ponto também muito interessante. Essa ideia que eu comentei agora do espaço híbrido e como que funcionava antes sala fechada e agora espaço aberto, eu também vou desenvolver um outro conteúdo separado, porque é meio que o futuro dos escritórios, entre muitas aspas, para que a gente consiga entender também como isso funciona, qual que é a ideia, o que está para o futuro, o que está sendo implantado agora, o que já era previsto para ser implantado e a pandemia veio e trouxe. Entender todo esse ponto do escritório da Google é que um ponto básico para desenvolvimento de projeto é você entender o desenvolvimento, entender as pessoas e os colaboradores, as pessoas que irão utilizar essa área. Eles fizeram isso aparentemente muito bem. O escritório ele tem um destaque muito grande, não é à toa que hoje a gente está falando sobre ele. Não são muitos lugares que você encontra informações, mas a ideia é que desenvolva o projeto especificamente para a área, sabe? Se a gente pudesse fechar com uma ideia, eu acho que seria essa, assim. E observe os colaboradores e pro desenvolvimento desse percurso. A Google ela tem esse olhar e esse crescimento e essa investigação há um tempo. E eu acredito que esse é um ponto muito importante e que a gente tem que prestar atenção e visualizar sobre isso. Hoje, muitas pessoas passam mais tempo no ambiente de trabalho do que na própria casa. Eu acho que esse é um ponto de reflexão. Já para aí. Tá certo? Esse foi o conteúdo de hoje. Escritório da Google, Zurich. Um ponto muito interessante, eles se chamam de Zooglers. Isso é muito legal. Fechado? No próximo vem biofilia, vem escritórios, certo? Muito obrigada e a gente se encontra. Calma. Eu esqueci de um item muito importante. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal para que a gente consiga movimentar ainda mais isso, tá bom? Beijo!